18. A vocação de discípulos. Diga glória a Deus. Por que está a vocação de discípulos? Discípulos está no plural, tá ou não está? Coloca lá, ó. Discípulos. Tem um S lá no final, não tem? Põe lá no S, filha. Bem no S, assim, ó. Isso. Olha lá. Tem ou não tem? Um S, plural. Quer dizer que é mais de um. E porque a vocação não está no plural? Porque a vocação do discípulo é somente uma. Você foi chamado para quê? Quem pode responder? Ih, rapaz, sabe não? Vocação é o que? O chamado. Você quer deixar o pastor brabo? Você não sabe não? Vocês estão com vergonha. Você foi chamado para quê, missionária? Para ganhar o quê? Nós fomos chamados para ser ganhadores de almas. Cuidado para não mudar a direção que Deus te chamou. Por isso tem muitos que não suportam. Não suportam porque deixa de ganhar almas para Deus. O que faz festa todos os dias no reino de Deus é uma alma que se arrepende. É alguém que ouve o evangelho através da sua boca. A palavra de Deus através da sua boca. Você estava perdido e Jesus te encontrou. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Hoje nós somos luz deste mundo. Nós temos que ganhar a alma. É a vocação. Vocação dos discípulos. De discípulos. Vamos continuar para você entender? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles lançavam a rede ao mar, por quê? Porque eles eram pescadores. E Jesus observou eles, olhou bem para eles e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem está compreendendo isso aí? Jesus falou: vinde após mim, vinde após mim, que eu vos farei. Quem vai fazer você ganhar almas? Quem é que vai fazer? Quando você anda de acordo à vontade de quem? De Jesus. Esses dias nós vamos trabalhar de uma maneira que nós nunca trabalhamos para ganhar almas. Obreira Tiffany, missionária, os obreiros, obreira Silene, obreira Fátima, obreira Lídia e os demais. Vamos trabalhar porque Jesus chamou a gente para ganhar almas. E Ele falou: eu que vou fazer vocês ser assim. Então, quando a gente deixa de ganhar almas, a gente não estamos fazendo o quê? A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, nenhum desses pequeninos, nenhum. Até aqueles mais desprezados, até aqueles mais humilhados, aqueles que estão perdidos, que estão desenganados pela família, pelos médicos, pela sociedade, pelo governo, né? Nenhum desses Deus quer que se perca, nenhum. Então quem Ele chamou para ganhar almas? Ele confiou em quem? Lá foi em Pedro, né? E em André, né? Foi ou não foi? Pedro e André está aqui? Eles fez a parte deles, fez ou não fez? Eles seguiram Jesus. Seguiram ou não seguiram Jesus? Ganharam almas, sim ou não? Agora quem está aqui? Quem segue Jesus aí?
Quem é discípulo de Jesus? Quem é o obreiro da casa do Senhor? Obreiro significa que faz o quê? A obra, ganhar almas. Ganhar alma é a obra mais difícil que tem para fazer. Ganhar alma é o serviço mais difícil. Eu construo um prédio, se me der para fazer rapidamente, mesmo sem saber fazer. Agora, ganhar almas eu só posso ganhar se eu obedecer a palavra de Deus. Ninguém é capacitado para ganhar almas. Só ganha almas aqueles que ouvem o evangelho e aplicam o evangelho na vida de alguém. Os que ouvem e obedecem. Tem pessoas que pescam tão bem, trabalham tão bem na pescaria, jogam a rede de uma maneira tão perfeita que chega a tarrafa abre, né? É tarrafa o nome daquilo, né? Que joga na represa. Sabe aquele negócio que abre assim? Na hora que ele puxa, e ele puxa com uma delicadeza, você já percebeu? E vem cheio de quê? De peixe. Aí Jesus observou aquilo. Eles vão lançar a rede e vão pescar homens. Da maneira que eles se dedicam no trabalho, eles vão se dedicar mais ainda para o meu reino. Esse é o pensamento de Deus. Por isso que ele falou para eles, ó. Olha lá, olha o que Jesus disse para eles, ó. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus observou da maneira que eles trabalhavam, da maneira que eles se dedicavam, da maneira que eles executavam o serviço. Aí, de uma certa forma, visitou o coração deles e viu a fé, viu a dedicação, a perfeição. Por isso, tem vezes que você não entende porque Deus te chamou. Por isso, às vezes, eu não entendo porque Deus me chamou. Porque talvez nós estávamos ali dedicados em alguma coisa de tal maneira, e Deus visitou o nosso coração e falou: isso aí vai ser um instrumento perfeito para ganhar almas. Não pode deixar a ferramenta cegar, não. Você já cortou carne, algum legume com uma faca cega? É horrível, é ou não é? Tudo que você tem uma ferramenta que não te ajuda, né? Não é verdade? Atrapalha no quê? No serviço, na produção. Jesus falou, para jogar a rede, para pescar homens, tem que ser com firmeza, com força. Está compreendendo ou não? Não desistir. Porque Jesus chamou nós para ganhar almas. Aí no meio do caminho, se você não prestar atenção, você começa a desviar o quê? O foco. Começa a julgar os pequeninos, sabia? Esse aí eu já convidei. É assim ou não é? Esse aí não quer nada com Deus não, né? Não é assim? É assim ou não é? Porque a gente está esquecendo que Deus não quer que nenhum desses se perca. Deus está falando é dos que estão perdidos. Não é dos que ouviram e desprezaram o evangelho, não. Está falando dos que estão o quê? Perdidos, que nunca nem ouviram falar. Tem pessoas, igual o rapaz foi curado da lepra, e ele me beijava, falava, você, eu falei, eu não, é Deus, meu filho. Você vê que não tem entendimento, você entende ou não? Você entende isso ou não? Aí você tem que ensiná-los, doutriná-los e falar, Jesus é maravilhoso. Fala que Jesus é bom. Aí ele vai falando, daqui a pouco está pregando o evangelho. Forma discípulos, ganha almas, que você vai alegrar o reino de Deus. Se o reino de Deus estiver feliz com você, você vai ficar feliz aqui na terra também. Sabe porque às vezes parece que está faltando algo em alguns dos discípulos? Sabe por quê? Porque faz tempo que não ganhou uma alminha, pelo menos uma. A pessoa fala, poxa, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus. Eu oro, eu sou de monte, mas às vezes, sei lá, ainda até fala, parece que eu não sinto, né? Não é que você não sente, é porque a sua vida está um tédio, você precisa formar uma festa no reino de Deus. Quem está compreendendo? A vida está uma rotina, você está entendendo ou não? Virou o quê? Uma rotina. Você tem que ganhar almas para mudar a rotina, você tem que ganhar almas para alegrar o Espírito Santo de Deus. Você ser um servo de Deus já é coisa maravilhosa.
Mas quando você é um servo dedicado a ganhar almas, aí até os doentes que chegar perto de você, a sombra que sai da tua vida vai curar eles em nome de Jesus. Aconteceu isso ou não aconteceu? Aconteceu. Não coloca não, mas aconteceu. Foi na vida de Pedro mesmo. Foi ou não foi? Só de colocar, mas coloca lá para eles verem. Vamos aqui na palavra enquanto isso, missionária, por gentileza. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse deixaram imediatamente as redes significa que o coração deles já não estava mais no trabalho físico circular. Eles não estavam trabalhando mais para alimentar a sua família, mas eles estavam trabalhando para alimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: que nenhum desses pequeninos venha se perder, nenhum. Se esforça o máximo que você puder para ganhar esses pequeninos. Se esforça. Às vezes nós estamos pregando o evangelho, estamos olhando a hora para não perder o ônibus. É assim ou não é? Para não perder alguma coisa, né? É assim ou não é? Não, nós devemos pegar o nosso coração e aplicar naquilo ali. Lançar a rede. Fazer o que Jesus ensinou. Ganhar almas. É a vocação da gente. As outras coisas podem esperar. Se mandarem a gente embora do emprego, Deus prepara outro, sabia? O importante é fazer a vontade de Deus. E se for para nós padecermos nessa terra, pregando o evangelho e ganhando alma, isso é uma honra para nós. Nós não somos nem dignos de receber tal honra como os apóstolos receberam. Mas só da gente estar fazendo isso, aí tem festa no reino de Deus. Aí você vai ver que você vai ter força para... Na hora que dá 7 horas, você já vai estar batendo um pé no ônibus. Meu Deus, esse ônibus não vai embora logo. Você está compreendendo ou não? Fala, aquela alminha que eu convidei ontem, rapaz, ele falou que ia me encontrar na igreja 7h15. E eu estou 7 horas no Ângela, e daí você vai começar a ficar preocupado com o quê? Com as almas. Será que a obreira vai cuidar dele lá? O obreiro vai atender direito lá? Será que o pastor, a missionária vai ver, vai chegar? Não vem essa preocupação? Quando você convida alguém para ouvir o evangelho de Deus? Sim ou não? Não critica nem religião, nem o procedimento deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se a gente criticar, a gente não vai ganhar eles para Jesus. Deve criticar esses que conhecem a palavra e fazem o errado. Esses aí que nós temos que pegar firme. Você está entendendo ou não? Esses aí nós temos que pegar firme na orelha, até ficar vermelha. Porque eles sabem da verdade. Agora os coitadinhos lá fora não sabem nem o que estão fazendo. Jesus mesmo disse, eles não sabem o que fazem. Foi ou não foi? Não sabe. Não tem entendimento. Agora eu e você temos a verdade dentro de nós. Nós temos o evangelho dentro de nós. Nós temos a vida eterna. Então nós estamos preparados, adornados, fortificados, edificados para ganhar almas. Está compreendendo isso aí, igreja? Jesus, hoje eu ia pedir até para o obreiro para ele fazer o culto, sabia? Deus falou, vai lá e fala para eles. Ganhar almas. Eu falei, mas Senhor, eu sou pequeno, a obreira Tiffany é pequena, todos que pregar, eles vão ouvir. Mas Deus falou, não, você vai lá e vai falar para eles que eles vão ganhar almas. Aí eu venho aqui falar isso para você, que vocês vão ganhar almas a partir de hoje. Vocês vão ver, vocês já ganhavam, mas vai ganhar mais ainda. Porque às vezes o inimigo ele lança algumas ciladas para que as almas não venham ser resgatadas, sabia? Tem essa guerra. Quantas pessoas você convida, né? Você lançou a rede, né? Na hora que ela está vindo, ela vem até a porta da igreja, mas fala, avisa que hoje eu não vou poder vir. É assim ou não é?
É porque ali o inimigo lançou também um joio, um exemplo. Lançou também uma semente mal. Você entende? Aí isso vai entristecendo o seu coração. Mas o importante é que você está pregando o reino de Deus. A seara é muito grande. Convidou um aqui. Vamos lá, irmão. Jesus vai te abençoar. Jesus tem o melhor para você. Ela tem o direito de escolher sim ou não. Um dia ela vai entender como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Aleluia. Um dia vai entender como é maravilhoso isso. É porque a gente sabemos disso e queremos que as pessoas sintam logo no primeiro dia. Queremos que a pessoa já se entregue no primeiro dia, já tome a Santa Ceia, já é um dizimista, já é uma pessoa de monte. A gente não quer assim? E foi assim com nós? E por que com os outros a gente quer assim? Tem que ter calma. Jesus falou, pode vir. Vocês vão vir. Eu que vou fazer vocês ser ganhadores de almas. Vocês não vão chegar ganhando, não. Está entendendo ou não? Olha lá, coloca lá. E o meu trabalho é ensinar vocês a ganhar alma. Eu vou ensinar vocês a ganhar almas. Vou ensinar em nome de Jesus. Amém, igreja? É o meu trabalho isso. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer o quê? Agora vocês vão se dedicar e ganhar o quê? Almas. Você pode ter até seu trabalho, Pedro. Você pode até pescar de vez em quando. Mas primeiro lugar vai ser o reino de Deus. Primeiro lugar vai ser o quê? As almas. Quem está compreendendo isso aí? As almas em primeiro. Quem ganha almas nunca sai do caminho do Senhor, sabia? Percebe isso aí? Esses profetas maiores aí, maiores que eu digo é de templos maiores. Está 40, 50 anos, por quê? Está 80 anos lá no altar. Jesus te abençoa. 90 anos. Jesus é assim ou não é? Por quê? Ganhar almas. Ninguém derruba quem ganha alma. Quem ganha uma alma, uma multidão de pecado é encoberta. É lançada fora. É assim ou não é? Perdoada. É assim ou não é? Quem ganha alma, irmão, é um vaso predileto de Deus. Quem ganha alma, chega, estou arrepiado. Quem ganha almas, pode até se sujar, sabia? Pode até acontecer de se sujar. Mas o Pai o limpa para que ele ganhe mais almas ainda. É por isso que você viu Davi arrebentar, Gideão, Josué, Moisés, nem se fala. Moisés, a igreja de Moisés lá era abençoada demais, rapaz. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Queira ou não, eles murmuravam, mas Deus falava para Moisés, cada um desses, eu amo e eu quero eles para mim. Cuida deles, viu? Faça eles passar o Jordão. Se eles pedir água, a pedra com água está ali. Se eles precisarem de sombra, ó a nuvem aqui. Se eles precisarem de se esquentar à noite, ó o fogo, a tocha. Mesmo eles murmurando. Você está entendendo ou não? Porque Deus, Ele ama a gente. Ele não quer que nenhum se perca. Deus não tem prazer nem na morte de quem? Do ímpio. Então nosso trabalho é o quê? Ganhar? Imagina a igreja lá, Moisés, Arão, na hora que ia pregar o evangelho, quantas pessoas, hein? Imagina só. Quando eu falo a igreja de Moisés, não é que Moisés é dono, não, vocês entendem, né? Eu mesmo eu falo a minha igreja, essa não é. Você também não fala? Eu vou para a minha igreja, é o lugar onde nós estamos, é a nossa casa. Sim ou não? Mas o dono é quem? É Deus. Mas a gente fala desta maneira que é figura de quê? De linguagens. Você até convida alguém e fala, vamos lá na minha? Não é errado, não é. Porque você não está falando com sentido de você tomar posse, de dizer que é teu, de arrancar, não. Você está falando de uma forma de amar, de uma forma de se dedicar, uma forma que você gosta do lugar. Aí já ficou tão ali íntimo com você que você fala minha igreja. Você entende isso ou não? Fala é minha, está entendendo ou não? De tanto você se acostumar de estar, né, naquele ambiente. E
e etc. Mas vamos voltar aqui. Jesus falou para eles: a partir de agora, eu vou vos fazer o quê? Pescadores de homens. Mas por que colocou o S no final? Porque não é um só. Quando você lançar a rede, a partir de agora, no mínimo você vai ganhar 3 almas em cada lançada de rede, em nome de Jesus. Você vai lançar do lado direito a rede, vai ganhar almas. Vai ganhar almas. Quantas vezes as pessoas se entristecem porque ganham uma alma e alguém se perde lá, né? O seu trabalho você fez, meu irmão. O seu trabalho é ganhar a alma. Depois que a pessoa aprende o caminho, ela anda com as pernas dela. Você entende ou não? Jesus restaura, Jesus abençoa, Jesus cuida. Aí alguém quer virar as costas para Jesus? Quem sou eu para me entristecer porque virou as costas para Jesus? Eu me entristeço com a dor do meu Senhor de estar fazendo isso com Ele. Porque Jesus não merece isso. A pessoa recebe o bom perfume, o bálsamo, a cura, a prosperidade, assim não é? Sim ou não? E vira as costas. Nosso trabalho não é ficar chateado porque eles viram as costas. O nosso trabalho é trazer os que estão perdidos até o Senhor. Quem está compreendendo isso aí? É trazê-los. É trazê-los. Na hora que eles conhecerem a palavra, a verdade, eles estão livres de todo o quê? Pecado. É daqui para frente, eles e quem? E Deus. Não foi assim comigo? Não foi assim com você? E é assim para sempre. Sim ou não? Então nós vamos lançar rede. É igual o pescador, a maioria, eles traz o peixe, mas tem a cozinheira. O negócio dele é trazer o peixe até onde? Até a casa. Esse negócio de tratar o peixe, limpar o peixe. Você está compreendendo a linguagem? Nosso trabalho não. Nosso trabalho é até trazer. Quem está compreendendo? Porque só vão ser ganhos aqueles que o Espírito Santo limpar, purificar e habitar dentro deles. Se eles permitirem isso também. O tratar é de Deus. O cuidar é do Senhor. Então, não esqueça a nossa vocação. Você vê como, se a gente não tomar cuidado, é fácil sair da vocação? Jesus falou, vocês vão pescar agora, mas é almas, é homens. Vocês vão pescar, vocês não vão pôr na panela, vocês não vão tratar, vocês não vão pôr tempero, isso é comigo. Eu cuido disso. Eu sou avicultor. Quem está compreendendo? Então, nós não podemos misturar as coisas. Você vê quando começa a colocar as coisas no seu devido lugar, como as coisas esclarecem? Sim ou não? Não começa a esclarecer? Na sua casa, você consegue lavar a louça e lavar o banheiro junto? Não? Não tem que ter cada parte, sua parte? Sim ou não? Às vezes, se você vai lá no banheiro, lavar o banheiro, pensando em lavar a louça, não faz nenhum. Aí volta para lavar a louça e deixa o banheiro. Chega, o dia inteiro passou, você nem lavou a louça e nem lavou o quê? Porque vira uma bagunça na vida da pessoa, a mente. Então, para ganhar almas, tem que ter organização. Jesus falou, eu vou fazer vocês ganhar almas. Ele que vai fazer. É a palavra do Senhor. Você só precisa ouvir a palavra de quem? De Deus. Em vez de quando você está em algum lugar, Deus fala, ó, está vendo aquela alma lá? Ela está sofrendo tanto dentro de casa, com o marido, com a família. Vai lá, dá uma palavrinha. Ah, Senhor, mas eu estou atrasado. Está esquecendo a vocação, é? Hã? Você está esquecendo? Para quem vocês foram chamados, nós fomos chamados? Esse negócio que Pedro deixou a rede, e André, coloca lá, ó. Pedro e André deixou o quê? A rede, coloca lá, ó. Então, eles deixaram imediatamente as redes e
Esse deixaram azeite, olha lá, ó, significa que o coração deles não estava mais no trabalho. A dedicação deles não era mais estar trabalhando para si próprio, para outra pessoa. Eles até trabalhavam, eles até pescavam, eles não deixaram de ter a técnica de pescar. Eles não deixaram de ter a técnica de fazer tenda. Pedro fazia tenda também. Lembra que lá quando apareceu Moisés e Elias numa visão, lembra? Aí Pedro falou: Senhor, o Senhor quer que eu prepare uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma para o Senhor? E ele não sabia o que estava falando. Você está entendendo ou não? Então eles não perderam a prática daquilo, mas a dedicação deles, o coração deles era outro lugar agora. É no reino de Deus, é diferente. A pessoa pode ser expert em qualquer outra coisa, mas depois que ela verdadeiramente está com o nome escrito no livro da vida, essas coisas ficam tudo secundária. Ela começa a dar prioridade para as coisas de Deus, começa a se aprofundar nas coisas de Deus. Isso é natural. Não é o pastor obrigando, não é o apóstolo obrigando, não é os discípulos obrigando, não. Isso nasce dentro da pessoa. Quando ela entende a vocação, ela entende para que ela foi chamada. Quando você sabe o que vai, lá na sua casa, no feriado, quem vai estar em casa no feriado? Ninguém? Todo mundo vai trabalhar? Quinta-feira, quem vai estar em casa? Feriado, vai trabalhar? Só vai estar em casa? É. Em casa, eu acordar em casa, minha filha. Quando você acorda, alguém precisa mandar você fazer café? Não precisa não. Você levanta, tal, faz a sua oração. Aí vai lá, já esquenta a água, é assim ou não é? Já vai na padaria comprar o pão, é assim ou não é? Faltou leite, você já compra o leite. Não tem manteiga, você já compra manteiga. Não é assim? Alguém precisa mandar você fazer isso? Isso já nasceu dentro de você, nasceu dentro de você. Foi criado dentro de você. Você aprendeu que você tem que fazer isso. Sim ou não? Assim é aquele que tem uma vocação. Quando ele, dentro dele, ele sabe que tem que ganhar almas, aquilo vai crescendo dentro dele. Chega um momento que ele está ganhando alma, até quando ele vai numa causa judiciária, está pregando para o juiz. Acontece essas coisas. Às vezes se envolve num acidente, igual me envolvi no acidente com o Felipe, com o obreiro Tifre, na época. Eu estava pregando para os policiais, pregando para o obreiro Felipe, pregando para o obreiro Tifre, e deu fruto aí, ó. Você entende ou não? Não é que alguém precisa, faça, não. Jesus falou, eu vou vos ensinar, quer dizer o que? Eu vou te dar direção. Você vai ver como é que é maravilhoso ganhar almas. Foi isso que Jesus disse. Está compreendendo, igreja? Vamos continuar aqui, ó. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Espera aí. Eles deixaram imediatamente as redes e o precisou de um curso, precisou de um certo tempo, precisou ser uma pessoa, sabe, santa, precisou? Quem é comigo está junto, quem não é se espalha. Jesus ensina isso. Não critica ninguém, deixa cada um viver a sua fé. O importante é a gente ganhar almas. Nós não podemos perder tempo com essas coisas, porque senão a gente perde tempo para ganhar alma. Nosso trabalho é muito grande, ganhar alma é difícil. E nós temos pouco tempo para ganhar alma, sabia? É muitas almas para ser ganha e nós não dá conta. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes eu fico tonto, falo, meu Deus, olha o tanto de alma aqui.
É tanta fartura, sabe? É assim ou não é? Aí Jesus falou, começa a abraçar os leprosos, meu filho. Aí eu comecei aí, ó. Tá entendendo ou não? Aí ele mesmo já está evangelizando. Onde ele vai, ele conta o milagre. Ó, você entende como é? Como é que é? É deixar Deus trabalhar. Deus vai começar a te ensinar. Rapaz, meu pai falou, quero ir na igreja tal dia. Não foi, não foi? Ele sentou na mesa lá para ouvir a palavra. E para contar o milagre. Aí lá na hora da oração, uma alma lá na Bahia, a irmã dele, rodou no quadril. Minha mãe já tinha orado por ela estava com dor de cabeça e Jesus curou ela. Mais de um mês. Minha mãe, tem a fé, colocou a mão na cabeça dela, o azeite, e orou e determinou, e a mulher ficou curada. Aí depois ela me ligou, estava com dor aonde? Depois de um mês, estava com dor aonde? No quadril. Você vê, né? Aí quem estava do lado? Meu pai e minha mãe. Aí eu peguei o telefone, benção tia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu filho. E começou a conversar, falando das dores. Falei, onde está doendo? Ela no quadril, tal. Falei, põe a mão no quadril aí. Fecha os olhos. Ela na Bahia e eu aqui no celular. Acho que o diabo fala bem assim, esse aí me perturba até pelo telefone. O que é esse cabra? O diabo fica perturbado lá na Bahia. Fala, o que é que ele tá ligando aqui, rapaz? Já está lá em São Paulo queimando os servos lá. Os principados, tem alguns aqui, sabia? Uns demônios por aqui, fala, além de estar em São Paulo, está perturbando a minha vida antes do tempo aqui. A igreja nem chegou aqui ainda. O terreno ainda está lá da obreira Lídia para fazer a igreja, ainda nem chegou. Já está me perturbando. Esses obreiros, hein? Só falta ele falar, está amarrado esses obreiros. Se o inimigo falar isso, aí lascou, né? Então, igreja, falei, coloca a mão sobre o quadril, fechei os olhos. E orei por ela e determinei, em nome de Jesus, a cura. Eu falei, agora abra os olhos, procurador. Eu não estava vendo ela, eu falei, procurador, e ela, eu acredito que ela estava, né? Falei, procura, está doendo? Ela, não, estou bem, graças a Deus. Aí minha mãe já começou a dar o testemunho do outro lado. Aí meu pai do outro lado, com o olho cheio de lágrimas. Aí eu falei, o senhor crê que Deus é na minha vida ou não crê? Ele, eu creio. Você está ouvindo isso aí? Toda vez que eu criticava ele, por causa das idolatrias, eu afastava ele mais de mim. Você entende ou não? A partir do momento que você começa a mostrar o poder de Deus, a glória de Deus na vida deles, eles mesmos falam, verdadeiramente Jesus está na vida desta pessoa. E eu vou segui-lo porque ele é bom. Vou seguir Jesus porque Jesus é bom. Quem está compreendendo, igreja? Então, ao invés de criticar, nós temos que profetizar para os leprosos serem purificados, os cancerosos serem curados em nome de Jesus. Em vez de quando cuspir no chão, fazer lodo, colocar nos olhos do cego, tem que fazer mesmo. Em vez de quando pegar o azeite e derramar na cabeça da pessoa, que a pessoa vai sair purificada da lepra, tem que fazer isso mesmo, em nome de Jesus vai acontecer. Isso é fé. Pode criticar, pode falar o que quiser. Jesus fez, eu vou fazer e acabou. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou fazer. Os elementos tem que usar, sim ou não? Então, fomos chamados para ganhar almas. Quando Jesus fazia um milagre lá na época, quantas pessoas se juntavam e seguiam ele? Quantas? Milhares e milhares. Quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus ressuscitou Lázaro, meu Deus do céu, a cidade inteira se converteu, a igreja dos fariseus ficou vazia, os fariseus falaram, vamos matar Lázaro, porque onde Lázaro vai, o povo se converte. Eles não falaram isso? Vamos matar Lázaro, porque olha o ponto que chega os ciúmes. Você sabe que tem um monte de gente que tem ciúmes de nós? Sabia disso? Pelo que Deus faz aqui nesse ministério. Tem pessoas que não estão aqui mais conosco, mas elas foram curadas, libertas neste lugar e conta para todo mundo, e as pessoas falam, esse lugar é diferente. E começa, sabe, aquele rebuliço, as pessoas falar, né? Você está entendendo ou não? Eles podem falar mal de nós, mas depois fala que aconteceu um milagre e quebra a tese, né? Eles podem até falar mal de nós, não é verdade?
Fala, o pastor é isso, tal, é assim ou não é? Mas depois fala, mas uma coisa eu confesso, ele tocou na minha vida lá e Jesus operou um grande milagre. Ele falou que ia acontecer. É igual a irmã estava aqui no altar, ela falando para assim, poxa pastor, foi aqui que eu recebi tanta bênção. Eu falei, o que é que tu foi fazer em outra igreja então, minha irmã? Ela pastor, deu um problema lá. Eu falei, não quero saber de fofoca não, vem para cá. Deu um problema lá, o pastor se envolveu com o que não devia se envolver, vai a vida deles lá. Falei, recebe tantas coisas, depois fica por aí, rapaz. O importante é que eu fiz meu papel, quem está tratando ela é Jesus. Eu dei a direção, vem para cá, porque aqui nós vamos pregar o evangelho. Eu não posso garantir isso em outro lugar, não é verdade, igreja? Só Deus pode garantir, sabia disso? Eu não posso falar, vai em tal lugar, você entende? Eu fazia isso, vou até parar. Eu tenho que cuidar do que Deus me deu para cuidar. Parei hoje mesmo eu falei para uma pessoa, ou vai na Mundial, ou na Universal, ou na da Graça, não, eu parei com isso. Porque eu não posso ficar fazendo isso. Eu tenho que garantir aquilo que Deus me deu para garantir. Quem está compreendendo? Como é que eu mando a pessoa lá, eu não sei quem está lá, e aí? O que pode acontecer? Não é todos que estão lá que são de Deus, não. Olha a besteira que eu estava fazendo e Deus está me repreendendo agora. Você vê a besteira que eu estava fazendo? Agora esse ministério vai explodir, vai crescer demais em nome de Jesus. Deus agora me deu uma repreendida, que eu igual um palestra falando, vai em tal lugar, não posso mandar ir lá não. A não ser que tenha um homem de Deus lá, eu mando ir lá, que eu conheço. Aí eu mando para lá, e aí? Aí de repente a alma vai lá e não é, e morre, quem é culpado? Fala a verdade. Ela nem ia lá, quem mandou fui eu, e aí? Rapaz, Deus me deu um livramento com a irmã Luciana, mas ela foi direto na liderança, graças a Deus, né? Aí um dia eu falei para ela, por que você não vai aqui que é mais perto, irmã? Na menininha tem uma, não tem? Meu pastor, fui lá, não senti firmeza não. Falei, então, ó, zip na boca, deixa quieto. Mas nosso trabalho é o quê? Ganhar almas. Ganhar almas. Você também não faça isso mais não, tá? Porque você não sabe quem está lá, não é verdade, igreja? Prega um caminho, fala, ó, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, e o Espírito Santo vai te direcionar. Se você não pode vir na nossa igreja, quem vai te direcionar é quem? É Deus, o Espírito Santo. Só vem a mim o que o Pai envia, não foi isso que Jesus disse? Então por que nós queremos enviar, né? Olha que maluquice, né? Como é que eu vou enviar alguém para o lugar? Só vai aqueles que o Pai envia. Agora aqui quem vai cuidar é nós. É diferente, você entende ou não? Cuidar que eu digo é na oração, no abraço, né? Naquilo que nós podemos fazer, porque verdadeiramente quem cuida é quem? É Deus. Quem está compreendendo? Mas cuidar nesse sentido, você vai entender. Lembra que o apóstolo Paulo estendeu a vigília, a pregação? Aí o Eutico, o jovem lá, foi do terceiro andar, né? Ele dormiu e... Aí o apóstolo Paulo correu lá embaixo, colocou o ouvido no rapaz e falou, esse aqui está morto. Aí disse para o povo, há vida nele. Para o povo não se desesperar, você entende ou não? Aí o apóstolo Paulo orou. Você acha que se ele tivesse convido, o apóstolo Paulo ia precisar orar? Você acha que ia precisar? O apóstolo Paulo profetizou, a vida nele, igual Jesus disse, ela dorme. Você entende ou não? Tem que ser inteligente. A pessoa está aqui, você vai gritar, pastor, morreu? Não está amarrado, tu vai falar, pastor, a vida nela, e sopra, levanta em nome de Jesus. Dá um chacoalhão e ela vai levantar para a glória de Deus. A fé é assim. Você está entendendo isso ou não? Imagina você grita, morreu, aí lascou, hein? Que fé é essa? Se não tomar cuidado, tem um lugar que a pessoa faz isso. Então, olha como uma palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo desceu e cuidou dele, falou, tem vida nele, ele não vai morrer não. Você está entendendo, igreja? E orou, e aquele jovem viveu para a glória. Então, quando tem um homem de Deus, essas coisas acontecem. Amém, igreja? Ou seja, colocou na palavra aí? Volta lá novamente onde nós estávamos. Vamos voltar onde nós estávamos.
Meu Deus, a hora passa, em glória a Deus, aleluia. E disse-lhes: vinde a mim, vinde após mim, perdão, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando fala desta maneira, igreja, a palavra de Deus, ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Toda a palavra, toda a escritura foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Elias viveu uma era, sim ou não? E o apóstolo Paulo, outra, sim ou não? Mas eles conversam as mesmas coisas, parecendo que se conheciam, sim ou não? Porque foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele falou o nome de um cozinheiro lá do Egito, lembra? De um cozinheiro, e falou outro nome de um traidor lá do Egito, que na Bíblia toda não tem, só o apóstolo Paulo que sabia. Porque foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Então quer dizer o quê? A palavra de Deus nos foi inspirada pelo Espírito Santo? E sabe por que eu estou falando isso para você? Pedro está aqui agora, João está aqui agora, André está aqui agora. E por que tu acha que o Espírito Santo deixou escrito aí? Que eles imediatamente deixaram as redes. Por que tu acha que o Espírito Santo deixou aí? Que eles imediatamente deixaram as redes. Por que tu acha que está aí? Para mim e você se tocar. Entendeu não? Ele deixou aí para isso. Porque tem necessidade da gente ouvir e falar, poxa, é igual alguém ficar olhando para você no ponto de ônibus. Eu vi uma pegadinha esses dias, o rapaz chega e fica. E o outro, fala meu, o que você quer, ele. E ele, fala rapaz, o que você quer, fica me olhando, ele. Aí começa a morder, colocando medo no rapaz, ele, tá doido, tá querendo morder, rapaz, fala. E ele só olhando. É assim ou não é? Aí você olha para trás, não tem ninguém. Você olha para o lado, não tem ninguém. Aí ele continua te olhando. Aí você fala, é comigo. É igual essa palavra. Você vai olhar para o lado, cadê Pedro? Você vai olhar para o outro, cadê André? Aí você fala, deve ser para a obreira Fátima. Ah, não, não é não, deve ser para mim. Aí começa aquela guerra, assim não é? Porque quando vem a cobrança, a gente não quer sempre colocar para alguém? A gente procura alguém para encaixar aquela culpa. Aí não acha, falar, Senhor, me perdoa, vou começar a obedecer a palavra do Senhor. É igual a oração. Às vezes eu orava assim, Senhor, faça com que fulano se fortaleça, que fulano venha obedecer, que fulano deixe de ser rebelde. O Senhor falou, por que tu não para de orar para fulano ser assim? Tu começa a orar para você melhorar isso também. Você entende não? Porque às vezes a gente quer ver muito nos outros. Então Deus deixou essa palavra hoje para mim e para você seguir ela. Imediatamente deixar as redes, deixar as coisas desse mundo circular. Deixar que eu digo, não é que você está saindo, que você está morrendo hoje e saindo deste mundo, não. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas é imediatamente dar preferência para as coisas do alto, ganhar almas para as coisas de Deus. Você pode trabalhar, que Deus não proíbe que você trabalhe. Ele até ensina que nós temos que ter com o quê? Com a formiga. Deus não ensina isso? Vai ter com a formiga, ó. Mas há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sim ou não? Já está pensando no celular, né, meu filho? Cuidado aí, né? Ah, se alguém pode digitar o bloqueio? Então guarda aí. O negócio é chique, hein, meu filho? Na minha época, eu tinha que assoprar as fitas de videogame. Quem já soprou? Cartucho para jogar um videogame.
Tem gente que nem videogame tinha, né? Vocês tinham videogame? Ah, então eu era rico. E olha que o negócio era feio para mim. Se eu tinha um videogame, eu parecia rico, imagina que eu não tinha mais nada, né? Videogame era para rico, era ou não era? Então, não? Meu Deus do céu. É. Mas vamos voltar aqui. Você compreendeu esta palavra, igreja? Esta palavra é para mim e para você. E você vai formar discípulos. Como você vai formar discípulos? Você vai falar da vocação de Deus, vai falar do amor de Deus, e o Espírito Santo vai tocar na vida das pessoas e vai multiplicar as almas. Esse bairro aqui, no mínimo, nós temos que ganhar ele inteirinho para Jesus, no mínimo. Os que estão aqui, no mínimo isso. Vai ser tanto leproso purificado, canceroso curado, endemoniado, livre das cadeias, possessa de espírito maligno, pessoas que viviam no remédios, em prisões, Você vai ver que vai ser tanto milagre que eles vão se render à glória de Deus. Quem compreendeu esta palavra? Então vamos ficar de pé e glorificar o nome do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Apresenta para Deus o nosso dízimo, para entregar para o Senhor o dízimo, a oferta. Levanta para o céu o seu dízimo, a sua oferta. Pastor, só está nós aqui, pastor. O senhor está falando do dízimo, da oferta, só porque está você sendo fiel, não? Não vou ser ofertante, não? Nós é fiel com gente ou sem gente, não é verdade? Nós somos fiel a quem? A Deus, sim ou não? Não é verdade? Nós não somos fiel a homens, a quem? A Deus primeiramente. E na sequência, os comedores de angu. Diga a glória a Deus, que somos nós mesmos. Quem come cuscuz aí? Tem gente que não come não. Tu come cuscuz também? Tu come, missionária? Glória a Deus. Aleluia. Levanta para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por esta palavra, Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, agradar ao Senhor, trazendo como oferta não somente os donativos, não somente as sementes, mas especialmente as almas, Senhor, como sacrifício vivo. Pessoas que foram criadas no propósito de obedecerem e temerem ao Senhor, mas se desviaram dos estatutos, se desviaram da palavra do Senhor. Na verdade é que imitaram as obras dos pais, dos familiares, estavam perdidos. Nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nos dê sabedoria para ganhar almas, dá condições, levanta dizimista, ofertantes, para que tenha a igreja Rocha de Sião, aqui em São Paulo, em vários lugares, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, Manaus, aonde o Senhor enviar, meu Pai. Capacita os obreiros que aqui estão, a obreira Fátima, a obreira Silênia, a obreira Lídia, a obreira Tiffany, o obreiro Linei, a obreira Lília. Capacita eles, meu Deus, para que venham pregar o evangelho onde o Senhor enviar. Que eles venham ser ganhadores de almas, Pai. Que eles venham ganhar muitas almas para o Teu reino e fazer a vontade do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Todos venham receber a unção na palma da sua mão. Todos venham em nome de Jesus.